Sua paixão virou arte? Uma arte que inspira, uma arte que transforma. Agora chegou a sua vez de dar voz à sua arte. Começa agora um programa independente, programa Voz da Arte. Apresentação: Karine Vilela. Olá pessoal, bom dia, bom sábado para vocês. Estamos aqui hoje com mais um programa Voz da Arte, neste sábado, dia 4, comecinho de junho. Hoje é um dia muito bacana, é um dia muito especial. Eu tô aqui com um convidado incrível que já vou apresentar para vocês. Mas hoje também eu quero apresentar para vocês o nosso trabalho aqui na região de Assis, pessoal. Eu estou muito feliz em apresentar para vocês aí uma matéria que foi feita ontem na nossa feirinha, né? Assim, é um dia maravilhoso hoje. Hoje vai ser um programa cheio de dicas para vocês e onde vocês vão conhecer um pouco melhor do nosso trabalho também, né? Eu queria falar para vocês, só dar um recadinho muito importante sobre um evento que nós teremos amanhã aqui na região de Assis, né? Que vai ser um dia para comemorar o Dia do Meio Ambiente, né? Então vai ser um dia cheio de atividades lá no Parque Buracão, vai ter música, vai ter shows, vai ter food truck, vai ter atividades esportivas, vacinação, que é muito importante. Então, se você está aguardando aí para tomar a sua segunda dose ou terceira dose, né, ou quarta dose, acredito que já está sendo liberada para os idosos aí, não perca tempo, vá até o Parque Buracão amanhã e tome, tá certo, pessoal? Com o avanço dos casos, nós precisamos nos cuidar e vacina é cuidado. Então, vai ter vacinação lá também, vai ter orientação sobre educação ambiental. Vamos ter também muitas outras apresentações, né? Vamos apresentar também o mascote da reciclagem, gente, muito bacana. É um convite aí para toda a sua família, né? Para que vocês venham para comemorar esse Dia do Meio Ambiente aí, que vai ser um dia muito, muito bacana. Pessoal, ontem no dia 3 de junho nós começamos aí as nossas atividades no Hipercenter Amigão, no Hipermercado Amigão, né? São 8 expositoras por dia, todos os dias tem novidade. A gente fez uma matéria para mostrar para vocês como que está sendo, né? Como foi esse primeiro dia. Hoje tem mais, amanhã tem mais, segunda tem mais, então nós temos aí o pessoal agendado durante todos esses próximos dias. Antes de passar essa matéria, gostaria de agradecer a Rádio Difusora pela força que ela tem dado pra gente, né? Eles estiveram ontem com a rotativa sonora lá no programa, então divulgando, mostrando o trabalho das pequenas empreendedoras da região, né? A Rádio Difusora tem sido uma parceira muito grande nesse nosso projeto aqui que a gente tem desenvolvido, né? Esse projeto que visa trazer visibilidade para o pequeno empreendedor, mas não só a visibilidade, como também orientações e informações que são importantes e relevantes e que vão fazer a diferença no trabalho de vocês. Então eu vou chamar a matéria aí para vocês e eu espero que vocês gostem. Olá pessoal, hoje, dia 3 de junho, estamos inaugurando aqui a nossa feirinha de artesanato, iniciando as nossas atividades. Vou conversar um pouquinho aqui com as nossas expositoras, algumas delas, mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem hoje, né, para que vocês conheçam o trabalho desse pessoal e convidar também vocês para que venham conhecer e venham prestigiar o trabalho da pequena empreendedora aqui de Assis. Vamos começar aqui com a Amore.
Crochê, vem cá, amiga. Olha, gente, que stand mais lindo, tanta coisa linda. Minha querida, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, qual a técnica que você usa, um pouquinho dos produtos que você trouxe. Eu trouxe vários jogos americanos, né? Guardanapo, quarto organizador, Trouxe a pequena, né? A pequenininha, pra ajudar também. É isso. Então, aí tem alguns panos de prato também ali, Panos né? de prato. Isso aqui é organizador? Isso, quarto organizador. Esse daqui pode estar colocando pincel, pode estar colocando caneta, pode estar colocando Algodão também, né? No algodão, banheiro. cotonete, isso. Gente, esse trilho de mesa aqui, eu tô babando nele já faz um tempo, olha só. Isso. Ele tem 1,90 m, ele é com uma mesa de 6 a 8 lugares, ele é bem grande, ele fica lindo mesmo. E aqui tem os kitzinhos, né? Tem uns kitzinhos já montados, já de 4 peças aqui. Aqui embaixo também são 4 peças, aqui ele já vem no porta-guardanapo, que é o de boca, né? Aí vem os porta aqui também, mas esse não vem os porta-guardanapinho, que é o de boca, só vem esse. E é isso. Quanto tempo faz que você faz esse tipo de trabalho? Uns 2 anos. Gente, vocês precisam conhecer. Eu vou falar aqui pra vocês. É o @muricrochê, né? Que é a página dela do Insta. Uma foto mais linda que a outra. Já tem muito produto aí, tem muito produto legal que vocês podem conhecer, inclusive encomendar. Verdade. Querida, muito obrigada. Até que dia você vai estar aqui, minha querida? Até o dia 11. Hoje de junho estarei aqui. Então, ó, você que tá procurando um presente perfeito pro Dia dos Namorados, corre pra cá. Corre pra cá, porque você vai achar no stand dela com certeza. Querida, muito obrigada. Agora vamos aqui pro stand do lado. Aqui nós temos várias bonecas, temos bonecas de cana, temos também várias peças em amigurumi. Olha só quanta coisa legal. Esse polvinho aqui, ele é um polvinho voltado para bebês, né? O bebê ele se sente muito mais seguro quando ele fica com esses tentáculos, ele abraça, né? Então aqui a gente tem também algumas peças aí, a Nossa Senhora. Ai, gente, você não tinha visto, que lindo, meditando, eu não tinha visto, linda. Emília. Gente, é uma exposição muito bacana. Esse aqui é o Ateliê Cantinho das Artes e eles vão estar com a gente aí por 2 semanas trazendo vários produtos variados, tá? Então não é só esses produtos. Hoje eles estão com essas peças, mas eles vão variando aí nessas 2 semanas, tá? Tem também as roupinhas de Barbie em crochê, muita coisa bacana mesmo, muito bem feito. Olha só, gente. Esse stand aqui é da Ju Crochê. Ju, tá? Ju, vem cá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o seu trabalho. Rapidinho. Quais as técnicas que você usa aqui para fazer esses itens? O crochê, né? Você trouxe aqui alguns cachecóis, né? Touquinha. Esses kits aqui são kits de banheiro, esse? Banheiro. Legal, tem bastante peça, tem as capinhas de almofada também, né? Bastante coisa bonita e os tapetinhos, né? Que não pode esquecer. Olha só, você trouxe também ali alguns tops, né? Bolsa. Quem vai pra praia, fala com a Ju que tem muita coisa legal pra praia aqui, né? Que bacana. Esse kitzinho aqui também tá a cara do Dia dos Namorados, né, menina? É um suplá, né? Uhum.
Nossa, que chique, já bem prontinho, já embrulhado para presente, gente. Olha só quanta coisa bonita que você trouxe. Esse aqui é um enfeitinho para mesa, né? Ah, não, esse aqui é uma boina. Ah, que linda. Você vê, é o jeito de expor, né? Eu vi ela assim, achei que fosse, mas é uma boina. Linda, linda, linda. Ju, vamos falar aqui do seu Insta, qual é? É @ju.crochê20, né? Gente, se vocês quiserem pedir, encomendar alguma coisa, falem com a Ju, olha só. Sigam ela no Instagram para conhecer esse trabalho incrível. Ju, você tá aqui até que dia? Domingo. Até domingo agora. Então, se você quer esses presentinhos especiais, gostou de alguma coisa nesse stand, corre pra cá e compra antes que outra pessoa leve no seu lugar, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem aqui. Aqui tem biscoito, gente, que é Ai, eu gosto muito de biscoito, né? São biscoitos artesanais, feitos com muito carinho. Olha só, gente, que coisa mais linda, mais delicada. Que amor. Feliz Dia dos Namorados. Olha só, já estão em clima do Dia dos Namorados. Vamos estar no ar, né, amiga? Sim, com certeza. O que você trouxe de bacana hoje aqui para a exposição? Hoje nós trouxemos receitas tradicionais, Cookies integrais, cebola, salgados também. Achei muito bacana que você trouxe alguns salgados, né? Eu até vi, é creme de cebola? Nossa, que delícia. Ai, sim, hein? Nossa. E tem os kits também, né? Estão muito presenteáveis, tá? A cara do Dia dos Namorados isso aqui também, gente. Tem cestos maiores, tem mimo, tem desde o mimo para todos os gostos e valores. Nossa, que bacana, Nossos gente. biscoitinhos não tem conservantes, é tudo feito artesanalmente, E os ingredientes de primeira qualidade, primeira né? qualidade. Então não tem perigo de dizer, ai, nossa, comigo, sei lá. Ou então a pessoa não vai gostar. Não Com tem como. certeza. Não tem como. É um presente certeiro, né, gente? Sim. Todo mundo ama biscoito. E esses aqui estão com sabores incríveis. Olha, gente. O carinho, dá pra você perceber. Só na embalagem você percebe o carinho. Que coisa mais linda. Além de linda, é gostoso, gente. A boca fica cheia d'água, só de ver. Quanto tempo faz que você trabalha com isso? Biscoito ele tem 3 anos, ele nasceu no Maranhão e nós estamos vindo já do Pará. Nasceu pelo Pará e agora nasceu, então a gente tem pouquinho tempo no sul. E essa é a oportunidade, a chance de quem não conhece, passar aqui para conhecer. Corretinho. Então, vem aqui para conhecer. Aqui tem biscoito. Vamos ver aqui o seu Insta. Seu Insta, como que tá? Aqui tem biscoito, né? Vamos só confirmar aqui. Olha só. @aqui tem biscoito. Para vocês conhecerem, fazer as encomendas. Dei uma olhada no seu Insta, vi que você tem Nós fazemos personalizados personalizado. para festas, né, eventos, faz casamento, aniversário, Páscoa, todo data comemorativa a gente tem algo diferente para mostrar. Gente, que trabalho incrível. E olha a decoração do stand toda já no clima do Dia dos Namorados, gente. Tá uma coisa mais linda. Amiga, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Demais, tá show. Stand da Live Gato. Essa gosta de gato, hein? Coloca o nome da Live Gato, gosta de gato, hein?
Amiga, o que você trouxe aqui hoje? Tem alguns mandalas em infantilismo, né? Mandalas em infantilismo, feito com pirógrafo, que se chama pirogravura. Isso daqui é marchetaria, também em madeira. Então, a pirogravura tem várias coisas, né? Que dá para fazer aquilo que a gente quiser. Até aquela Santa Ceia foi feita com pirogravura. Realmente foi a peça mais difícil de fazer. Quanto tempo levou? 2 dias. Eita, nós! E depois ela é inteirinha pintada com lápis de cor. Por que tem que ser lápis de cor? Para não cobrir o risco do queimado. Né? Então, se você colocar tinta, você acaba borrando. E com lápis de cor, toma todo cuidado e não borra. Né? Então, eu tenho infantilismo, faço as mandalas. Fiz uma caixinha com infantilismo, bem diferente também, a tampinha, com infantilismo. Aquele quadro é uma técnica completamente diferente chamada derrame, onde a tinta é derramada na tela e você só trabalha a tela. Isso precisa vir de um certo cuidado para a tinta não cair toda fora, né? E ela vai formar um desenho que não é um desenho e que você não consegue fazer 10 iguais. Então, é uma só, não sai duas peças, mesmo que você queira. Aí eu tenho as imagens coberto com madrepérolas, né? Com as meias pérolas. Tem algumas peças feitas de papers de fuxico. Esse daqui é um seguradorzinho de porta, feita com fuxico. Esse aqui também é uma técnica diferente, né? Esse daqui é uma técnica chamada de latonagem. É feita no latão, não é bem o latão, é uma folha de alumínio. Uma folha mais grossa que o papel alumínio, e aonde a gente vai fazendo o trabalho do lado do avesso para ela aparecer do direito. Uau! Então quando eu quero que nem aqui, que fique saliente, eu tenho que trabalhar do lado do outro lado, ao contrário. Quando eu quero que fique fundo, então aí eu trabalho desse lado. É uma técnica que eu achei muito difícil de fazer, mas ela é completamente diferente. Sim, vale a pena. O resultado Vale final a fica pena. incrível, né? Isso, vale a pena. Você trouxe algumas coisas em costura criativa também, algumas Sim. coisas pro lar, né? Essa daqui é uma peça bem diferente que serve para você. Tem que ir numa festa, num almoço, num jantar, onde você precisa levar um prato pronto. Aqui cabe um pirex redondo de tamanho, vários tamanhos. Depois você leva como se você estivesse levando uma bolsa. Demais. Essa peça você que desenvolveu ou você viu? Ah, sim. criação E exclusiva! essa daqui é para levar uma assadeira. Eu tenho que levar uma assadeira de bolo, eu coloco a assadeira aí dentro, cobre a assadeira e depois eu coloco muito bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui nas suas pecinhas de tricô também? Porque eu achei que você trouxe umas peças muito legais. Esse daqui é um colete feito com uma lã que tem um pelinho, né? Não sei como é que chama, mas é um pelinho quente agora pra ficar, né? Uma calça jeans. Essa daqui é a mesma lã, mas eu fiz uma bola que serve como se você, até por cima de um vestido especial, você coloca, né? Aqui tem uma outra bola grande, como se fosse uma estola, que você coloca também agora no inverno, né? E ela fica bem social. As folhas que estão usando agora não é
gorro, é aquela boina que fica caidinha. E também não está usando bombom, só está usando Fininho, um né? pininho aqui em cima. Aí várias cores, né? Todas as peças. Esse aqui é um colete também super diferente. Né? Essa daqui é uma peça bem diferente também, chama mula sem cabeça. Porque ela não é vestida, ela é colocada. E ela fica com uma blusinha arredondada atrás, fica muito linda e é muito gostosa. Chique demais, né, amiga? Então, você vai ficar aqui com a gente por uma semana, né? Então, até a quinta que vem aí. Chique. Vamos dar uma olhadinha aqui no artesanato da internet, gente. Quanta coisa legal. E aqui, ela estava conversando comigo que faz pouquinho tempo que ela começou a fazer essas peças. Olha só quanta coisa bacana. Amiga, vem cá, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você falou pra mim que você costuma vender essas peças em frente ao Parque Buracão, né? Frente ao Parque Buracão. Então, e há quanto tempo faz que você está fazendo esse trabalho? Faz muito tempo. Eu antes fazia com EVA, né? Agora ficou menos de um mês para fazer assim sozinha, né? Olhando na televisão, buscando a televisão de volta, né? Quando a pessoa faz o trabalho com carinho e tem o dom, né? Quando tem o dom, olha só, pouquinho tempo já consegue executar um trabalho incrível. Então tem algumas peças aqui trabalhadas em EVA, né? E ainda tem essas outras peças também que estão bem bacanas aqui, com cestinho. Eu achei muito criativo isso de você integrar a boneca com cestinho, ficou bem fofo. Esse aqui é um pó de bolo também, Olha! Nossa, que bacana! E os precinhos estão super camaradas, gente. Pra decorar o lar de vocês aí, presentear quem você ama, Dia dos Namorados chegando aí. Porta celular, tem bastante opção. Os nossos expositores do dia aqui hoje da nossa feirinha. Estaremos aqui até o dia 3 de julho esperando vocês. Todo dia tem novidade. Pessoal, olha só, quem ainda não fez uma visitinha pra gente, corre pro Hipermercado Amigão a partir das 11 da manhã. Já já estaremos lá com tudo montadinho, aguardando vocês, né? Então, venham nos fazer uma visita. Se você está só ouvindo, corre no YouTube também que você vai conseguir ver essa matéria, ver as peças e ver tudo que tem lá. Mas agora nós vamos conhecer o nosso grande convidado de hoje. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, gostaria de agradecer pelo convite. Muito feliz em poder participar com você desse programa.
Estamos aí para responder as dúvidas, responder as questões aí. Olha só, gente, vocês veem como que é a vida. Ontem eu estava respondendo questões desse professor e hoje ele vai responder questões minhas. Olha só. Olha só, pessoal, o Antônio, a gente chama ele carinhosamente de PPS, que é o sobrenome dele. Ele é professor de estatística e matemática, isso que ele dá aula para mim, né? Mas você dá aula de outras coisas também, né, professor? Sim, lá na FATEC eu tenho as aulas de projeto, de print, também tenho aula de sistema de informação, tenho as aulas de matemática discreta no curso de GTI, então ministro aula nos 2 cursos, tanto gestão comercial, tanto no curso de GTI também, gestão de tecnologia da informação. É um mestre, né, gente? Fala sério, é um mestre. Eu tava fazendo uma prova dele, tinha lá um ME que fica? Não. Tinha lá um ME e eu falei, professor, o que é isso? Ele falou assim, é mestre. Aí eu falei, uala! Olha, professor, é um prazer ter você aqui hoje. Vocês aí de casa não fiquem assustados, porque nós vamos falar um pouquinho hoje de matemática, vamos falar um pouquinho hoje da importância dos números aí nos nossos negócios, muita coisa bacana, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória de vida desse profissional incrível, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre as atividades que você tem desenvolvido na FATEC, né, professor? Aqui a gente anotou algumas coisas, como a empresa Júnior, né, a Falcons, o núcleo de pesquisa. Você também é coordenador numa outra escola também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória, tanto na FATEC quanto fora dela também. Bom, a minha formação é licenciatura em matemática, sou pedagogo também, fiz pedagogia e sou mestre em educação. Então, há mais de 20 anos já estou nesse ramo da educação, estou trabalhando com essa parte, trabalho desde a educação fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Então, como você mesmo disse, leciono aulas na FATEC, aqui em Assis, na ETEC de Palmital, e também sou coordenador e professor também de uma escola particular do Colégio Apogeu de Palmital. Então, essa é a minha trajetória, estou o dia todo ligado a essa questão da educação, esse ramo tão importante, né, para a vida das pessoas. Eu acho que educação é tudo, aí a gente precisa sempre estar ligado, sempre estar antenado e lutando aí por uma educação de qualidade, uma educação digna para todos, em qualquer segmento, né? Bacana, olha só. Então vamos aproveitar aí essa deixa de falar da importância da educação. Vamos falar de vestibular? Vamos lá. A FATEC está com o vestibular aberto, né, professor? Sim, falando, né, nessa questão do vestibular, os estudantes, no geral, quando vão desde o ensino fundamental, o ensino médio, já se preparam para passar por essa etapa, né, por essa seleção, para poder ter o ensino superior, para poder se formar numa área de conhecimento, naquilo que mais gosta, fazer. E a FATEC de Assis está com as inscrições abertas para o vestibular. Hoje a FATEC Assis ela possui 2 cursos, que é o curso de gestão comercial e o gestão de tecnologia da informação. Então as inscrições começaram agora no dia 25 de março e elas vão até o dia 28 de junho. Então aí temos pouco mais aí de 20 dias ainda para você poder garantir a sua vaga, poder prestar a prova e vir estudar com a gente aqui na FATEC. Os cursos da FATEC são cursos bem práticos, então você vai aprender na prática realmente aquilo que interessa, o que o mercado exige da gente, né? Então o importante aí, o legal desses cursos de tecnólogo da FATEC é isso, é bem prático e a gente aprende realmente aquilo que a gente vai aplicar no mercado de trabalho. Pessoal, se você ainda não fez a sua inscrição, corre, faça, porque vale muito a pena, né? Eu curso FATEC, todo programa eu tenho que falar isso, que eu faço FATEC, eu gosto muito, né? A minha primeira graduação e eu tô feliz demais de estar participando porque assim, né, dessa história, né, que é a FATEC aqui de Assis, que é uma instituição muito respeitada, né? Vamos aproveitar essa deixa aí que a gente está falando de FATEC e eu gostaria que você falasse um pouco dos projetos que você desenvolve dentro da FATEC. O primeiro que eu gostaria que você falasse seria sobre o núcleo de pesquisa, porque nós estávamos falando isso, inclusive, essa semana,
você faz uma pesquisa em relação ao preço da cesta básica, você já tem uma precificação aí que você acompanha já há alguns anos. Eu gostaria que você falasse para a gente do núcleo de pesquisa, mas também dos outros projetos que você acompanha e coordena na FATEC. Certo. Bom, antes, só para concluir, se vocês tiverem interesse em conhecer os nossos cursos, entre lá no site da FATEC, fatec.edu.br, ou para se inscrever no vestibular, direto pelo vestibularfatec.com.br. Então, se vocês tiverem interesse, quiser conhecer um pouco mais da instituição, do processo seletivo, como funciona, procurem lá no site da FATEC, no vestibular, e você vai ter todas as informações. Bom, falando um pouco em relação ao núcleo de pesquisa, isso daí já é um projeto que a gente desenvolve desde 2015, então a FATEC ela iniciou um pouco antes, mas desde 2015, em conjunto com os alunos, e todos os projetos que a gente desenvolve dentro da instituição são projetos desenvolvidos e coordenados pelos próprios alunos. A gente, professor, no momento a gente trabalha sempre como mentor. A ideia principal é que os alunos apliquem na prática, os alunos entendam todo o processo em todos os projetos que a gente desenvolve dentro da instituição. O núcleo, como eu disse, surgiu em 2015 com o propósito da gente coletar os dados da cesta básica. Os produtos que compõem a cesta básica, para a gente verificar o que acontece aqui na nossa região. Então, todo mês são coletados os preços de 31 produtos da cesta básica, não só na cidade de Assis, como na cidade da região, Cândido Mota, Tarumã, Maracaí, Palmital. Então, esses produtos são coletados nos estabelecimentos comerciais, né, da área, nos supermercados, e a gente consegue fazer um levantamento e verificar como que está essa questão em relação ao resto do Brasil, porque a gente sempre ouve falar na televisão, a cesta básica subiu, os produtos estão tendo uma alta, e a gente vê isso mais a nível nacional. A ideia do núcleo, qual é, né, nessa parte? É a gente conseguir perceber e analisar os produtos aqui na nossa região. Então, a gente está sempre divulgando esses dados, tanto no site da FATEC, ou mesmo no Instagram, a gente está sempre passando essas informações, e a gente consegue perceber o avanço do preço, aqueles produtos que são sazonais e que num determinado período do ano a gente sabe que tem um aumento mais significativo, e quanto isso representa hoje no orçamento familiar das pessoas, né? A gente sabe e vem acompanhando todo esse aumento aí por conta de diversos fatores, e a gente consegue ver bem isso nesse projeto da cesta básica que está ligado com o núcleo. Porém, o núcleo não desenvolve só esse projeto, o núcleo também também realiza pesquisas relacionadas a outros projetos. Então, toda pesquisa, toda palestra que é desenvolvida dentro da instituição, a gente também executa dados estatísticos para a gente ver a questão aceitação dos alunos, como isso funciona. O núcleo também está aberto para a população. Então, você que às vezes tem alguma empresa, você que gostaria de fazer alguma pesquisa de mercado relacionado com a sua empresa, você pode contactar a FATEC. A FATEC está disposta a fazer isso para vocês, para a gente poder analisar o mercado, analisar os clientes, fazer levantamento de dados. A gente fala, né, como a Karine, aluna minha do curso da disciplina de estatística, a gente consegue perceber a importância que tem a estatística em todos os segmentos, né? A análise de dados, a gente consegue tomar decisão de forma mais assertiva, a gente consegue entender um pouco mais o que nos cerca em relação aos números, né? Esses números que ajudam a gente a tomar decisões. Números, números, números. Todos temos medo de números e isso é um problemão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de falar também sobre a Falcons, que é uma parte da FATEC que é voltada mais para o fomento dos esportes, né? Isso também é muito bacana. Isso, a Falcons, como o projeto do núcleo, como o projeto da intergestão, que a gente vai falar daqui a pouco, surgiu também do interesse dos alunos em praticar esportes. Então a ideia era a gente formar times dentro da nossa instituição. Então toda a faculdade, ela possui o que a gente chama de atlética. Qual é o intuito de uma atlética? É participar dos eventos esportivos entre as instituições de ensino superior. Então aqui em Assis mesmo, várias vezes nós já tivemos jogos regionais, universitários. Então sempre estão tendo eventos voltados a essa questão esportiva. E a ideia da gente em participar, em ajudar os alunos no desenvolvimento desse projeto, é mostrar a importância que o esporte tem, né? Dentro dessa parte acadêmica, não só os conteúdos, não só essa parte
mais teórica, mas também a prática de esporte é importante em todos os segmentos, em tudo, e a gente consegue com isso fazer com que os alunos participem. Então a gente tem horários de treinamento, a gente participa de jogos, então a Falcons ainda está engatinhando, é um projeto mais recente da FATEC, mas que já vem dando alguns frutos para a gente aí por conta do interesse de grande parte dos alunos em praticar esportes. A parte mais legal é quando a gente tem uma instituição que tem essa preocupação, né, para realmente incentivar que esses alunos façam, né, que esses alunos saiam um pouco da sua zona de conforto, para se exercitar, porque é importante, né? E além disso tem também a questão da convivência, né? Porque a gente acaba conhecendo pessoas de outras salas, né? De outros períodos, que são pessoas que às vezes a gente não teria contato se não fosse devido a isso. Então também é muito proveitoso, muito bacana. Agora a gente vai falar de empresa júnior, que é uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia, né? E como que está hoje, o que está sendo desenvolvido por essa empresa júnior. E é interessante observar também que todas as coisas que são aprendidas na FATEC, elas são utilizadas na prática na empresa júnior, né? Sim. A empresa júnior, né? A nossa empresa, o nome dela é Intergestão, está vinculada à FATEC Assis, porém ela é uma empresa totalmente independente, onde os alunos que organizam, os alunos que desenvolvem as atividades. Ela foi criada em 2020, na época o Danilo e a Camila, que eram alunos nossos, já tinham trabalhado com essa parte de empresa júnior em outras instituições e propôs para a gente montar a nossa própria empresa júnior dentro da FATEC. De prontidão, toda a direção, coordenação aceitou aí o desafio, vamos dizer assim, da gente conseguir instituir uma empresa dentro da FATEC. Essa empresa, ela presta serviços para toda a comunidade, então não é só trabalhos acadêmicos. Então eu costumo falar bastante isso para os funcionários, vamos dizer assim, da empresa júnior, que são os próprios alunos. Que a empresa, ela serve para você conseguir aplicar na prática tudo aquilo que você aprende dentro da sala de aula, você consegue analisar, você consegue criar situações onde a gente consegue vivenciar aquilo. Todo o trabalho prestado pela empresa júnior é voluntário, então os alunos participam de um processo de seleção. Então, eu gostaria de participar da empresa júnior, né? Gostaria de trabalhar pela empresa júnior. Tem que participar de um processo seletivo, como qualquer outra empresa, como eu disse para vocês, a Intergestão, ela tem CNPJ próprio, a gente tem todas as obrigações legais, jurídicas e fiscais que toda empresa possui. A diferença é que todos os nossos funcionários, quem trabalha da empresa, desde o presidente até todos os departamentos que são desenvolvidos, são formados por alunos. Então, os alunos que representam, né, essa intergestão no desenvolvimento aí de serviços voltados à questão da gestão das empresas. Então, nós temos já um portfólio que já tinha alguns serviços que eram prestados, nós estamos aumentando esse portfólio. Então, em breve, nós teremos aí algumas novidades em relação essa questão dos serviços que são prestados aí pela Intergestão. E outra coisa, mas a gente pode se perguntar, e esses serviços que são prestados, é gratuito? Não, a Intergestão, como eu disse, tem despesa, a gente precisa ter valores, né, arrecadados aí para poder manter a empresa aberta, porém o nosso valor, né, aquilo que a gente cobra, aquilo que é feito, é bem abaixo do valor de mercado, justamente por ser feito como forma voluntária. Então a gente presta serviços nessa parte de gestão, tanto na área de gestão comercial, tanto na área de gestão de tecnologia da informação, toda a parte visual das empresas, a parte de marketing, trabalhar essa questão de organização das empresas. Então nós temos, além dos alunos que estão sendo preparados e estão vivenciando isso no dia a dia da instituição, nós temos também alguns professores que, como eu disse, sempre participam aí como mentores, né, desses projetos para poder ajudar, orientar e prestar sempre o melhor serviço aí para toda a comunidade. Ai, gente, que legal. A FATEC aqui de Assis.
ela é muito completa, como vocês podem ver, né? Ela tem uma preocupação muito grande com vários setores, então não é uma faculdade que só disponibiliza para a gente o conhecimento, ela disponibiliza a prática, ela disponibiliza a prática de esportes também, então é muita coisa mesmo. Professora, agora a gente vai falar sobre o assunto que todo mundo tem medo e exatamente por todo mundo ter medo, todo mundo se enrola com isso. A matemática é um assunto complicado porque todo mundo... Gente, eu não conheço uma pessoa assim que vira para mim e fala assim, nossa, mas matemática é maravilhosa. Se a pessoa fala isso que é maravilhoso, é porque em algum momento ela já se deparou com aquela questão de, nossa, eu tenho dificuldade, e aí foi onde ela encontrou algum professor que soube explicar, que soube trazer esse conhecimento de uma forma mais leve para que ela entendesse. Inclusive, gostaria aqui de parabenizar você pelo seu trabalho, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com matemática, mas o professor Antônio, ele tem essa facilidade de transmitir esse conhecimento, né? Então eu tenho 2 matérias com ele, até fico um pouco confusa às vezes, eu falo, meu Deus, o que é estatística, o que é matemática financeira, socorro, meu Deus, né? E a gente que é pequena empreendedora, a gente tem que ter uma intimidade com a matemática, porque se não tiver, vamos ter problemas, né, professor? Bom, obrigado aí pelas palavras. Bom, em relação a essa questão matemática na vida das pessoas, eu acho que não tem nenhum setor, não tem nada que a gente consiga fazer que não envolvam números, que a gente não precise de alguma forma da matemática. Então a matemática está muito presente na vida das pessoas, o tempo todo. Só o fato da gente ter que controlar o tempo das nossas atividades, o fato da gente controlar o nosso orçamento familiar, tudo isso já envolve matemática. A gente costuma falar bastante aquilo. A gente tem a questão da matemática teórica, né? São aquelas contas, aquelas fórmulas que as pessoas costumam ter bastante medo em relação a isso, mas a gente tem aquela matemática da vida. Então isso, desde pequeno a gente aprende a contar, desde pequeno a gente aprende a lidar com dinheiro, a gente aprende a analisar situações, então não tem como fugir muito dessa questão dos números na nossa vida. Eles estão sempre presentes e fazem parte, né, da nossa vida. E a gente tem essa questão, como a Karine colocou, um pouco desse receio, talvez, desse medo, que eu sempre costumo falar bastante para as pessoas, que é um pouco cultural, né? Aquela questão de ter medo da matemática, que já vem já de pai para filho, que a gente costuma falar. Ah, filho, eu também não gostava muito de matemática, é difícil, como que a gente pode fazer para entender melhor isso daí? É assim, é possível, todo mundo consegue aprender, todo mundo consegue se entender com os números. Claro que tem essa questão, muitas vezes, de algo mais específico dentro daquilo que a gente trabalha, mas, no geral, a matemática, como a gente lida com ela no dia a dia, é bem interessante. Então, se a gente for pegar a quantidade das pessoas que costumam prestar serviço em todos os diversos ramos, não só na parte de gestão, mas na parte de construção, os próprios pequenos empreendedores que costumam analisar essa parte no desenvolvimento dos seus produtos, na criação dos seus produtos, como a gente viu agora há pouco no vídeo que a Karine fez lá na feirinha, que inclusive está de parabéns, muito legal. Se a gente conversar com todo o pessoal que está lá expondo o trabalho, eles vão falar que teve muita matemática envolvida. Muitas vezes até pode não saber como a matemática entrou ali naquele momento, mas ele vai conseguir entender isso daí, a questão do desenvolvimento dos produtos, a criação dos produtos. Então isso é interessante, né? Não tem como a gente fugir muito da matemática aí na nossa vida. Não adianta brigar, gente. Você tem que fazer amizade com a matemática, você tem que ter um bom relacionamento com a matemática se você quiser ter bons resultados. Não tem muito para onde correr. A gente tem que controlar, mas nem sempre a gente consegue e nem sempre também a gente tem essa visão da necessidade, né? Eu tô falando isso porque assim, a gente inaugurou ontem, né? Iniciamos as nossas atividades.
Eu super entendo que aqui, nessa região, o custo de vida, o custo dos produtos é diferente, mas eu vi uma diferença gigantesca de preços entre as peças que eram vendidas aqui e o que era vendido lá em São Paulo, né? Que me gerou uma questão assim, será que a pessoa está precificando certo? E quando eu falo em precificar certo, eu estou falando de ela entender o custo para fazer aquela peça, para saber por quanto eu posso vender, porque não adianta eu ter um produto barato demais, que vai vender, que vai girar, mas eu não vou conseguir ter lucro, e isso desvaloriza o meu trabalho e eu não consigo me manter, né, professor? Sim, e isso é importante a gente falar um pouco a respeito dessa questão da precificação. A matemática está presente em todo tipo de arte, então se a gente vier desde os primórdios, a gente vai ver que não tem como desvincular essa questão da arte e da matemática. Em relação a essa precificação, infelizmente, a gente analisa o custo da matéria-prima, a gente sabe quanto de linha a gente vai utilizar, tanto de lã, aquele produto que a gente consegue palpar, e muitas vezes as pessoas não dão valor na parte criativa, naquela questão de como a pessoa chegou naquilo ali. Então a gente viu que muitos dos produtos são produtos exclusivos, que a pessoa teve todo um tempo para conseguir chegar naquele produto final, para conseguir ver a real importância e a aplicação daquele produto, e muitas vezes a gente não dá valor para essa parte criativa das pessoas. A gente fica preso aos números de custo, e esse é o tipo de custo que não tem como a gente analisar, não tem como a gente falar assim, não, só o tempo que a gente gasta. Diferentemente dos produtos industrializados, o artesanato, essa parte mais pessoal, vamos dizer assim, da criação de produtos, ela é exclusiva. Então, cada produto tem o seu diferencial, um produto, ele tem um padrão, mas ele é exclusivo seu, cada um vai ter o seu, diferente dos outros, porque não é feito em grande escala. Então, eu acho legal essa questão do empreendedorismo, né, do artesanato na vida das pessoas por conta disso, para a gente conseguir entender um pouco mais como as pessoas chegaram naquele produto, naquele preço final, que nem você falou, a diferença que a gente tem nas grandes cidades, em cidades menores. Muitas vezes, em grandes centros, a gente consegue dar um pouco mais de valor para esse tipo de serviço, para esse tipo de situação, que às vezes no interior as pessoas não conseguem ter a real noção do trabalho que isso dá, de como gera isso daí, né? Então é importante falar sobre isso. Um dos focos do nosso programa aqui também é falar sobre o processo criativo, também é falar sobre como que funciona para essa peça estar pronta, né? Porque ele não vem do nada, não nasceu assim, não. Esse item, ele foi desenvolvido, ele foi pensado, né? Houve um processo criativo, então não é só ir lá entalhar aquela peça e acabou, não é só isso. Então é isso que a gente fala aqui muito no nosso programa, né? Porque quando você consegue transmitir para o seu cliente qual que é o processo, né, na criação desse item, o cliente consegue entender o valor que tem, né? Então ontem, por exemplo, a gente estava lá conversando com uma cliente, a cliente estava falando com a moça dos biscoitos, nossa, mas que trabalho incrível, eu imagino o trabalho que você está tendo para fazer isso, e ela fez as encomendas, né? Porque ela tentou fazer biscoito, ela não conseguiu, e aí ela pegou e falou para a moça, né, que desenvolve os produtos, falou, nossa, parabéns pelo seu trabalho, mas infelizmente, isso não é um processo muito comum, né? As pessoas, normalmente, elas costumam ver o negócio pronto e falar, poxa, tá pronto, tudo isso, não vou pagar, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar também sobre esse processo criativo. Sobre estatística, que você já deu algumas dicas aqui, já falou um pouco sobre, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de você fazer uma pesquisa, mesmo que mínima, sobre o público que você quer atingir, o público que você já atinge, o público da região onde você atende, né? Agora, com essa questão de vendas online que está muito forte também, você consegue atingir pessoas em outras regiões, né? E essas informações sobre o tipo de público que você quer atingir, sobre essas pesquisas e números e estatísticas que
que a gente pode trazer resultados muito maiores e melhores também para o nosso desenvolvimento, para a gente saber onde está o nosso cliente e como atingir esse cliente, quanto ganha esse cliente, né? Às vezes não é um número tão exato para a gente saber, mas ele ganha um salário, ganha 2 salários, não. Mas a gente entender a realidade do local que a gente está, para a gente trabalhar essa precificação, para a gente trabalhar melhor o nosso produto e o nosso atendimento. Sim. Em relação à estatística, a todo momento, todas as informações que a gente pega, tudo que nos vem pelos meios de comunicação, envolvem essa questão estatística. Então, esse ano, por ser ano eleitoral, a gente vai conseguir ver mais isso ainda, aqueles gráficos que são passados para a gente, de que forma a gente pode analisar, como você mesmo colocou, essa questão da gente conseguir analisar o mercado onde a gente está inserido, porque muitas vezes a gente pensa, mas estatística é um monte de número, um monte de fórmula, um monte de situação que a gente precisa calcular. Não, isso quem faz é o estatístico. Então, vocês, alunos, né, da FATEC, estão sendo preparados para trabalhar mais essa questão de números, mas mais do que isso, entender e interpretar essa situação. Eu acho que se todo mundo conseguir compreender um pouco mais essa questão estatística, essa análise de informações, essa questão de como utilizar esses números que foram coletados a seu favor, ajuda sempre em todos os setores, né? A gente vai conseguir, dentro da sua empresa, sendo um microempreendedor, sendo uma empresa maior, ou sendo mesmo essas pessoas que trabalham com a questão de artesanato, que muitas vezes é mais familiar, é a pessoa mais mostrando a sua arte, colocando aquele amor, colocando aquele carinho nos produtos, que isso não tem como a gente precificar, mas que por meio da estatística a gente consegue entender um pouco mais como inserir isso no mercado, como analisar essas informações e conseguir direcionar mais os produtos que a gente oferece, os produtos que a gente desenvolve. Então eu acho que essa questão maior da estatística é mesmo essa análise para tomar de forma de forma mais assertiva aí a questão da tomada de decisão dentro da empresa, dentro dos segmentos. O nosso recado de hoje façam as pazes. Não adianta brigar com a matemática e falar eu não gosto, porque quanto mais você bater de frente, maior vai ser o seu prejuízo, né? Então você precisa, uma das coisas que eu botei na minha cabeça quando eu entrei na faculdade, eu vi a grade, né? Aí eu falei, ai meu Deus, tem matemática, tem estatística, mas eu não vou me prender a isso, eu vou aprender, eu vou chegar de cabeça aberta, eu vou chegar de coração aberto, né? Para aprender, porque eu preciso, a minha empresa precisa, né? Então isso é muito necessário. Você, como professor, como mestre, né, da educação, como uma pessoa que já está aí há 20 anos em contato com esse meio, o que você tem de recado para quem quer começar a trazer a matemática para a vida de uma forma que seja realmente, que comece a trazer resultados? Qual que é a dica que você tem para quem quer começar com essa trajetória? Bom, a dica, a principal você já colocou, que é a gente perder um pouco esse meio, perder um pouco esse receio de que a matemática ela vai ser dificultosa, que a matemática ela vai vir para atrapalhar as nossas vidas, né? A gente tem um pouco essa questão que a gente já vem comentando, e você falou, só o fato de você já estar disposto a aprender matemática, isso já é importante. Então é uma ciência, como a gente fala, é uma ciência exata, mas que também envolve outros ramos, envolve outros aspectos dentro dessa questão do trabalho com os números. A dica é essa, não tenham medo, a matemática ela vem só para ajudar, só para agregar sempre naquilo que a gente vai fazer, e se interessem, se esforcem pelos conceitos, vamos correr atrás, vamos entender um pouco mais essa matemática que a gente utiliza, como eu disse, no dia a dia. Essa matemática ela é importante para a gente, para conseguir entender tudo aquilo que nos rodeia. A gente muitas vezes não liga isso diretamente à questão matemática, só que a gente sabe, os números estão a todo momento na nossa vida, a gente precisa deles, a gente só precisa conseguir organizar melhor, vamos dizer assim, essas informações para conseguir expor com mais clareza esses dados matemáticos. Professor, foi um prazer imenso
entrevistar você aqui hoje, você compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Nós somos muito gratos mesmo, nosso público aqui precisa, né? Então nós temos aqui uma preocupação muito grande em trazer pessoas que vão trazer conteúdo para vocês que vai fazer diferença na vida de vocês, né? E o professor já era para ter vindo, mas aí não deu certo, mas hoje já veio trazendo todas essas informações importantes, né? E pra gente é um prazer imenso ter tido você na nossa entrevista de hoje. Bom, eu que agradeço o convite. Como você disse, já era pra gente ter feito, não tinha dado certo, graças a Deus agora deu certo. Fico muito feliz aí, você está de parabéns pelo programa, para a gente conseguir ver um pouco mais dessa questão de arte aí na vida das pessoas, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre esse ramo, que muitas vezes, como você mesmo disse, não tem aquela valorização que deveria ter. Eu acho que esse talento, eu acho que essa particularidade de cada um, ela tem que ser reconhecida, e isso é importante. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Parabéns mais uma vez pelo programa. E só relembrando, aproveitar, fazer o marketing aqui a respeito do vestibular da FATEC. Então, quem quiser se interessar, conhecer um pouco mais a respeito dos nossos cursos, entre em contato com a gente, entre no site, ligue lá na instituição, para conhecer um pouco mais dos cursos que a FATEC Assis oferece para você. E a Karina, como aluna nossa, sabe da importância disso daí e daquilo que a gente faz lá na nossa instituição. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço de coração aí o convite. Nós é que agradecemos. A honra é toda nossa, professor. Gente, esse foi o professor Antônio Pepesse. Vocês podem acompanhar o trabalho dele pelo Antônio Pepesse no Facebook e Antônio Pepesse no Instagram, né? Pessoal, daqui o último recadinho para vocês antes da gente ir embora. Amanhã tem as atividades no Parque Buracão para comemorar o Dia do Meio Ambiente, tá certo? Então vai ter música, vai ter show, vai ter food truck com comida muito gostosa, né, da nossa região aí para vocês apreciarem, né? Vai ter vacinação, então novamente vou bater nessa tecla. Se você está com a sua vacinação atrasada, não fique para trás. Vá no Parque Buracão amanhã e atualize a sua carteirinha de vacina. É muito importante, pessoal, é importante para proteger toda a comunidade, tá certo? Vacinação é saúde, é proteção, então não vamos deixar que esse vírus aí dê mais problema pra gente. Todo mundo vacinado. Vamos ter também atividades esportivas, vamos ter educação ambiental, vamos conhecer aí os finalistas do concurso de mascote de reciclagem. Então, gente, tem muita coisa bacana para a família inteira. Nós esperamos você lá, né? Vamos ter um dia cheio de atividades aí, aqui no Parque Buracão, na região de Assis. Então, se você tá de bobeira com a família, corre para o Parque Buracão. E, como último recadinho para vocês, pessoal, essa semana tem feirinha a semana toda. Vamos lá, se você tem que fazer sua compra da semana, sua compra do mês, vai no Hipercenter Amigão e faça suas compras do mês e já aproveita, dá uma passadinha na nossa feirinha, aprecie o trabalho do pequeno empreendedor, vamos valorizar o trabalho do pequeno empreendedor da nossa região, tá certo, pessoal? E nosso programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer demais a você, ouvinte, que ficou aí ligadinho no nosso programa, ouvindo as nossas dicas. Você pode acompanhar o nosso trabalho pelo @fma.assis, que é o nosso trabalho com feiras de artesanato. Pode conferir os cortes do programa pelo @programa Voz da Arte no Instagram e Facebook, né, que nós estamos também colocando esses materiais aí online para vocês consultarem depois. O nosso trabalho desde o início são 2 anos de trabalho FM Artesã, que você vai conhecer todo o nosso trabalho desde lá da Grande São Paulo, do dia 7 de setembro de 2019 até agora. Então é muita coisa bacana mesmo que a gente tem desenvolvido, tá certo? E os programas na íntegra estão
nas redes da Rádio Difusora e também no nosso YouTube, que nós estamos lançando lá na nossa plataforma também os nossos programas na íntegra para vocês conhecerem. Pessoal, muito, muito, muito obrigada por ficar com a gente hoje e na semana que vem tem mais. Tchauzinho!